Olá, paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Eu me chamo Silvia e hoje eu estou aqui para meditar com vocês a primeira carta de São João, capítulo 5, do 1 ao 21. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedimos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. E isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meus irmãos,
Diante dessa palavra, precisamos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, filhos de Deus, precisamos depositar todas as nossas angústias, nossos medos, nossas tribulações em Jesus Cristo. Precisamos dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Devemos vivenciá-los, honrá-los. A nossa fé se baseia em Jesus Cristo, que é o verdadeiro, que veio através do sangue, da água e do Espírito. Devemos, meus irmãos, depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Estamos vivenciando momentos difíceis. O mundo passa por um momento difícil. E nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos estar junto com Jesus Cristo. Não podemos deixar as coisas do mundo influenciar no nosso emocional, no nosso psicológico. Devemos ser fortes, acreditar que Deus é o nosso Pai e Ele nunca irá nos abandonar. Tenhamos confiança em Jesus, perseverantes em seus mandamentos. Amém? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho